recapitular aqui. Então hoje vamos ver a expectativa matemática, que é o assunto complementar dos mentorados de quinta-feira. Tem a presença aí do ilustre RC Trader, o nosso trader chegando por aqui, vai pegar a nossa primeira reunião aqui, né? Ser trader daqui do canal, nem que seja de versão de teste, né? Temos 30 dias para avaliar os trades junto com eles, mas provavelmente vão ficar. Tem seus benefícios também, vai pegar reuniões com a gente aqui, que só mentorados pegam. Bom, mas primeiramente o que é a expectativa matemática? É um conceito crucial no trade, pois pode determinar a expectativa de lucro e prejuízo ao longo dos tempos. Eu até tinha separado uma planilha minha de traders que eu não consegui achar. Separei no WhatsApp, mas eu não fiz o download, tem muita correria. Mas acho que até o finalzinho da reunião, antes de começar a live, eu vou mostrar para vocês alguma coisa interessante que vocês vão gostar de ver. Não é, nem de perto, a minha planilha de trade da Solana, mas é uma planilha de trade minha de mercado de opções, mercado mesmo tradicional. Quando eu tradeava no mercado na Bolsa de Valores brasileira e americana, eu tenho um registro de todos os trades e eu encontrei essa planilha. Sabe aquela planilha que eu compartilhei com vocês do trade disciplinado? Ela tem todos os meus trades passados e eu acho que vocês vão curtir de ver isso, o como que eu sou regrado em questão de deixar tudo catalogado. Então, estarei compartilhando com vocês depois aí, faço um videozinho complementar e coloco na nossa área fechada. Então, esse conceito ajuda a gente a avaliar aí se sua estratégia tem potencial para ser lucrativa ao longo do tempo. E todos nós que somos traders, aspiras a traders e profissionais traders, sabemos que o que a gente tem mais preocupação não é com nossos resultados, e sim com o longo do tempo. Conforme a gente vai fazendo os trades, a gente quer saber se o que a gente está fazendo é positivo. Lembrando que essa é a chave de tudo, é ser rentável ao longo dos anos e não apenas ser assertivos. E passando um pouco mais, a gente já reforçou isso. Lembra que quando nós estávamos fazendo o nosso cálculo de payoff, nós tínhamos ali o ganho médio dividido pelas percas médias. Esse era o nosso cálculo para descobrir o nosso payoff. Mas para descobrir a expectativa matemática, nós temos aí uma nova fórmula que vocês vão ver hoje na prática. Para que a gente possa descobrir qual é a nossa expectativa matemática, e quando eu falo isso, eu estou me referindo a quanto que eu vou ganhar por cada trade medianamente, e não é uma unidade feito que nós fizemos com payoff, que seria ali para cada R$1 que eu ganho, X reais ou X centavos é o que eu estou perdendo, ou contrário, né? Para cada R$1 que eu perco, X reais que eu estou ganhando ou X centavos é o que eu estou ganhando. Aqui na expectativa matemática, o valor que é resultante dessa fórmula retorna para a gente o nosso ganho geral, em média, por cada trade, seja ele bem sucedido ou não. Então eu tenho aqui onde TA seria a nossa taxa de acerto, vezes GM, que seria o nosso ganho médio. Então a primeira parte da fórmula é essa, é você calcular, pegando um setup que nós temos, qual é a nossa taxa de acerto desse setup, 50%, 60%, 75%, a gente vai passá-la de novo ali pelo Quanto Brasil, pegar alguns resultados das minhas estratégias para que a gente possa quantificar isso em termos de expectativa matemática. E a gente tem que subtrair pela nossa taxa de erro. Por exemplo, se você ganha 60%, obviamente, você perde 40% das vezes que você acerta. Então, se fazendo uma conta aqui, 60% é a sua taxa de acerto e 40% seria a sua taxa de erro, vezes o preço médio ali, né, que você ganha, que é a perda do que você tem medianamente. É por isso que a ferramenta do Quanto Brasil, ela é muito mais didática, porque quando a gente roda aquela estratégia, ela já traz todos esses dados para a gente não precisa fazer como vocês precisam fazer, que é na planilha. E é por isso que eu digo, preencham bem a planilha do Buba e do Trade Disciplinado para que você consiga manter ali todos os dados à mão e não precisar, depois de muito tempo, ter que fazer isso sozinho. Isso é trabalhoso. Algo que eu vou fazer em breve, e muito em breve, é pegar
coletar que nem o pessoal da Declare Crypto faz. Eu vou criar uma ferramenta online onde vocês vão poder, com a sua chave da API ou com um arquivo de CSV que vocês exportarem, colocar lá dentro. Dentro da corretora ele vai pegar tudo o que aconteceu e aí vai trazer para a gente a expectativa matemática dos trades de vocês. Então vai ter uma ferramentazinha a mais aqui para a gente, para saber se vocês estão sendo rentáveis. Muitos de vocês já são traders e muitos estão começando agora no trade, então é um bom start para vocês. Bom, e antes da gente proceder, aqui tem um exercício de pensamento. Antes da gente começar a fazer os cálculos, a gente precisa entender o resultado desses cálculos, o que isso representa. A gente tem que interpretar esses dados. E a interpretação dessa expectativa matemática é semelhante ao do payoff que nós pegamos na quinta-feira. Quando temos acima de zero, essa estratégia tem aí uma expectativa matemática positiva e que vai trazer lucro aí a longo prazo, ao longo do tempo, praticamente, conforme você for executando essa mesma estratégia com esse setup, com essa configuração nessa moeda, utilizando os mesmos parâmetros, isso vai te trazer uma boa lucratividade, né, ao longo do tempo. Em razão a isso, se você tem uma expectativa matemática em zero, essa sua estratégia ela é neutra, é a mesma coisa do nosso payoff. Nós não queremos estar no meio, nós queremos estar em alguma das extremidades para poder continuar com a estratégia ou desistir dessa estratégia e ir para outra estratégia. No momento que todas as vezes que você fizer uma estratégia, o resultado sempre for zero, então significa que você não vai ter rentabilidade nenhuma. A mesma coisa que você consegue fazer com essa estratégia é a mesma coisa que você vai devolver quando você passar os longos dos anos aí utilizando ela. E por fim, uma expectativa matemática que fique abaixo de zero, ou seja, menor que zero, essa estratégia tem uma expectativa matemática negativa, indicando que ao longo prazo ela tende a resultar em perdas. Bom, vamos voltar para cá. Vamos acessar a minha ferramenta do Quanto Brasil. E dentro do Quanto Brasil nós vamos pegar novamente, sim, claro, com certeza, sempre a Solano, né? Posso dar uma mordida aqui, guys? Tá tão gostoso. Não comi nada. Correria. Bom, agora sim, deu uma engolida. Falta só mais um pedacinho, daqui a pouco eu dou outra mordida. Bom, essa estratégia é a nossa estratégia utilizando o nosso setup de máximas e mínimas, né? Todo mundo já conhece. Eu gosto desse setup de resíduos, eu acho muito interessante. Rodando desde o dia 6 do 10 de 2023 até o dia 6 do 5 de 2024. Isso com um capital de $1.000 ou R$1.000 na realidade atual aqui da ferramenta. Lembrando que eu trouxe aqui apenas 11 operações, muito provavelmente deve ter um filtro daqueles que a gente aplicou no payoff, para que a gente conseguisse ter um resultado melhor positivamente. Isso você sabe muito bem, que para que a gente tenha um bom payoff, a gente precisa mexer em algumas variáveis, e nesse caso, para ter esse resultado, a gente mexeu na variável do filtro, deixando isso aí funcionando apenas com, seja um Eden dos traders, seja um canal de Kelton, né? Alguma coisa foi aplicada para que a gente conseguisse ter 91% de acerto, mas obviamente isso vai diminuir, né, a nossa quantidade de operações, nossa quantidade de sinais que a gente vai visualizar isso. Vocês já viram isso na reunião passada. Quem ainda não pegou a aula, o Last Link está lá na plataforma. E essa aula também acabando, já vai entrar na Last Link imediatamente. Tivemos uma taxa de ganho consecutiva de 7 gains e um loss consecutivo, ou seja, cada vez que eu acertei alguma coisa, eu nunca tive uma sequência de loss consecutiva, foi apenas um loss. E essa estratégia traz um drawdown aí muito baixo, é um dos melhores, é por isso que eu utilizo tanto a estratégia de máximas e mínimas. Review dos trades, nós temos aqui um trade de $200, outro de 88, outro de 105, outro de 83, um de 78, um de 10, um de 55 e um primeiro loss, primeiro e único, de $8,52, né? Eu fico falando dólares porque é a modalidade que eu opero. Eu sei que isso aqui está escrito real, mas não se preocupe. Então,
Para a gente medir a expectativa matemática dessa fórmula, dessa operação, dessa estratégia, melhor assim falando, nós temos que ter 3 parâmetros importantes. Primeiro parâmetro é o ganho médio, a perca média e a nossa taxa, né, de assertividade versus taxas de prejuízo. Então aqui não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para saber que a nossa taxa de acerto é de 91%, logo a minha taxa de erro é de 9%. Então a gente já tem os dados necessários para fazer o cálculo daquela fórmula. E vamos fazer isso agora. Vamos trazer uma calculadora para que a gente possa visualizar esses resultados. Eu vou tentar deixar assim, de maneira que eu fique com os dois. Ué, não consigo redimensionar isso aqui? Não sacaneia, mano. Aí, desse lado que eu consegui. Pronto. Vamos lá? Então, ó, a fórmula é bem simples. Primeira coisa, eu preciso isolar a taxa de acerto mais o ganho médio. Lembrando que você já sabe como calcula o ganho médio, né? Você não precisa de ter uma ferramenta de backtest para poder trazer o ganho médio. Basta você pegar todos os seus trades positivos, que nesse caso foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pegar o valor de cada um, somar esses valores e diminuir, no caso diminuir não, e dividir por 10, porque foram 10 trades positivos. Então, nesse caso, a gente teria um ganho médio de 89. Por isso que eu falo, preencham a nossa planilha, porque na nossa planilha já tem ganhos médios e prejuízos médios. Vocês já viram ela e ela realmente é fantástica. Então, voltando para cá, eu sei que é 91% assertivo, então a minha expectativa matemática, primeiro eu preciso resolver um fator dela, que é a taxa de acerto vezes ganho médio. Então vamos pegar a taxa de acerto de 91%. Eu posso trabalhar com 91% de duas formas. Posso colocar 0,91, seria exatamente 91%, representado através de decimal. Ou podemos fazer assim, 91% também, né, diretamente, vezes. Mas eu prefiro trabalhar com 0,9 quando é na calculadora. Então, nesse caso aqui, vai ficar melhor assim, a gente trabalhando 91% vezes quanto é que a gente vai ter aqui de ganho médio? É de 89,46. Então, 89,46. Isso vai me dar um resultado aí de 81.486. Quer dizer, 81 mil, né? É um valor até um pouco absurdo, mas é mais ou menos isso. Vamos botar aqui numa anotação. Deixa eu abrir aqui alguma parte do trade, para ele ver o mesmo. Tá rolando trades aí. E a gente anota esse valor aqui. 81, 40, 86. Beleza, esse é o nosso primeira parte da fórmula. Voltando para cá, agora nós vamos calcular a parte do prejuízo. Onde nós temos 0,9, na verdade é 0,09, exatamente isso, vezes quanto que a gente tem aqui de prejuízo. Nós temos aí 8 dólares, ou 8 reais, aí na sua realidade, e 52. Isso vai dar aí o total, mais um pouquinho que a gente vai escrever aqui agora. Trazer para cá, mais um textinho aqui. Pronto. De 0,76. Bom, sabendo disso, nós agora precisamos preencher o outro fator, que é diminuir esses dois carinhas aí. Então, eu vou só subtrair esses dois carinhas. Vou utilizar aí na faixa de 81 com 40. Opa! 81 com 40, 86 menos 0,76. E nós temos um resultado bem positivo. Qualquer coisa acima de 1 significa que você tem uma rentabilidade ao longo dos tempos. Nesse caso aqui eu vou dividir por 100 e temos ainda um resultado positivo. O que isso quer dizer, Buba? Bom, é bem simples. Caso vocês estejam ficando confusos com o resultado.
Com 50%, tem um resultado mais fácil de vocês entenderem. Se você tem 50% de um setup sendo assertivo, e você ganha em média $200 ou R$200, e você tem esse mesmo setup, claro, 50-50, e você erra ali 50% das vezes do seu trade, quando você perde R$100, é basicamente a mesma fórmula que foi aplicada, né? Na minha realidade o valor é um pouco maior, mas certamente porque a gente está com um spread de diferença muito grande. Então, dessa mesma forma, vamos fazer um cálculo semelhante. Vamos pegar aqui, ó, 0,5 vezes 200. Isso vai ficar mais interessante. Vai dar para a gente ali uns $100. Então, vamos anotar novamente aqui. $100 ou R$100, tanto faz. Interprete da forma que vocês quiserem. E o próximo seria ali na faixa de perca 50% também. Então, eu vou pegar essa mesma forma. 0,5 vezes 100. Pronto, isso me dá 50. Logo, eu vou ter que subtrair o que agora, né? A fórmula ela é bem clara. A gente pega o resultado de um, subtrai pelo de outro. Eu tenho 100 menos 50, vai me dar um total de 50. 50 o que, Buba? Bom, quando a gente estava falando do cálculo do payoff, o cálculo do payoff é razão por unidade de trade, né? Nós vimos aqui que a gente tem uma soma média dividido ali pela a soma média de percas. E aí a gente consegue uma unidade por trade perdido. Ou seja, a cada $1 que você perde, você está ganhando $2, $3, $4. Não é essa a razão que a gente faz no payoff? Já na expectativa matemática, não. A expectativa matemática ela vai trazer para a gente, não por unidade de trade, mas sim como rentabilidade ao longo de todos os trades. Então, isso daqui quer dizer o seguinte, que a sua média total, dependendo de quantos trades você for fazendo, você vai sair com um lucro, em média, de $50 utilizando essa estratégia. Então, se você começou ali com uma capital de $100, no final você vai ter 150. Não importa com quantas percas você teve, se o resultado final ainda foi positivo. Não seria por unidades de trade com um payoff. E é por isso que eu falei, primeiro a gente precisaria conhecer a expectativa matemática para depois entrar em payoff. Mas a gente entrou em payoff para que vocês tivessem a noção de quantidade, para não fazer esse nó na cabeça de vocês. Poxa, um era por unidade de trade e o outro é valor absoluto? Exatamente. Quando você está falando com a expectativa matemática, no final do longo dos tempos, você vai fazer ali uma expectativa matemática positiva, seria o seu resultado de $50 ou R$50 que você teria feito durante todos esses trades. Por trader, não por unidade de trade, mas sim por trade. Quando eu falo por unidade de trade, porque o payoff é por trade perdidos. A cada $10 perdidos, se meu valor positivo fosse 2, 3, eu estaria ganhando X a mais por cada $1 perdido. Aqui não. Aqui no final de tudo, seus trades medianos, utilizando essa estratégia, vai ser ali uma lucratividade de 50. Opa, Ronaldo! Até o Ronaldo passou por aqui para poder prestigiar. Muito bom. Ah, cara, a gente falou aqui um monte de coisa já. Essa é a 4ª semana e eu estou treinando essa galera aí para ter o conhecimento mais de gestão de risco. Então, essa expectativa matemática ela é extremamente positiva. Isso quer dizer que ao final da sua estratégia ela vai ser extremamente rentável. E você pode quantificar ela com qualquer outra estratégia. Nesse caso, eu estou utilizando o máximas e mínimas, um dos melhores setups que eu gosto de utilizar para fazer resíduos. Mas se a gente pegasse, por exemplo, um setup de estocástico lento, onde a minha expectativa matemática ainda seria positivo, só de bater o olho, não importa a quantidade de perca que nós temos, né? Ganhos e médias percas, mas a gente está tendo aqui algo interessante, que é a nossa porcentagem de assertividade. Eu vou procurar um, né? Vocês já conhecem aqui, vou procurar um que a gente tenha a taxa de acerto negativa. E aí, com taxa de acerto negativa, a gente vai ver se essa expectativa matemática é positiva. Dá para eu continuar fazendo o trade mesmo eu não sendo assertivo? Eu consigo ser rentável? E sim, a resposta é sim, desde que você mantenha uma expectativa matemática positiva, que é o caso desse daqui. Vamos calcular essa aqui agora. Nós temos ali na faixa de 47% de assertividade. Logo, 47% seria o quê? 33%? 40, 50, 60, 70, 80, não. 40, 53% negativo, né? É uma fórmula
negativa para a gente aqui. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Bom, ganhos médios, né? Vamos para a fórmula, para que vocês fixem bem o conhecimento. Nós temos aqui taxa de acerto vezes ganho médio. Então, taxa de acerto, nós temos uma taxa de acerto de 0,47. Então, eu vou arredondar para 40, para que a gente não fique fazendo centavos dentro de porcentagem. Então, arredondando para 40, seria 0,4 vezes quanto? 97. Também eu vou arredondar para 97, tirar os centavos. Vezes 97. Logo, nós temos o valor de 38,8. Beleza? Pego 38,8 e venho para cá com o primeiro resultado da minha fórmula. E agora eu preciso fazer a mesma coisa com a taxa de perca. Bom, se eu estou calculando em 40, então muito provável a outra é 60. E aí eu vou ter 60% de perca, não de perca, mas sim de trades não acertados, né? Meu setup ele tem 60% de não acerto. Porra, é um setup praticamente ruim. Mas aí a gente volta para aquele tema do payoff. Se a gente souber colocar os nossos alvos com relação ao risco-retorno adequado de 1,5, 2,5, 3,5, ao final de tudo a nossa expectativa matemática e também o nosso payoff tende a ser bom. Então voltando para cá, pegamos ali a nossa perca, que seria 0,60, vezes o nosso perda média, né, por trades ali que nós temos ali, nosso cálculo de perda média. Vamos botar também para 55. Isso vai me dar um resultado aí de 33. Então a gente volta para cá, para a nossa reunião aqui, e a gente coloca 33. Opa, 33. Logo a gente vai subtrair os dois, vai ficar muito simples, e a gente vai descobrir se essa estratégia ela é rentável ao longo dos tempos. Tenho 38,8 menos 33. E sim, ainda assim, sua estratégia é rentável, ela está acima da faixa de 0, não está abaixo de 0. Isso quer dizer que ao longo dos trades, ao menos cada trade, não importa se você errou, se perdeu muito, ao longo de tudo, pelo menos você vai estar fazendo $5,80 ou R$5,80, dependendo do fator que você está trabalhando. Nesse caso, se a gente tivesse continuado, esse valor poderia ficar muito mais palpável. Nota que essa estratégia ela teve 57 operações, então 57 operações rendendo esses fatores, a gente consegue ter aí na faixa de uns 96% de resultado. Então, a cada operação a gente consegue ter uma noção. E o resultado desse trade foi semelhante, né? A gente tem muitos trades positivos, muitos trades negativos, muito mais trade negativo do que positivo, uma vez que nós tivemos aqui 6 sequências de loss. Então, onde é que está o truque disso, Buba? Qual é o segredo disso? Eu tenho que ser assertivo? A gente volta para o nosso tema de payoff. Quando você tenta, eu vou voltar para o nosso slide. Quando você tenta ser assertivo, olha aqui, payoff. Bom, quando você tenta ser assertivo, você vai ter duas opções para tentar ser assertivo. Você vai ter que ou encurtar os seus alvos para que você consiga ser assertivo, ou você vai ter que aumentar o seu stop. Você vai ter que deixar um stop longo. Só que o resultado disso pode ser a sua ruína. E aí eu não expliquei para vocês ainda o termo de risco de ruína. Vai ser o tema que a gente vai colocar na nossa aula de quinta-feira. E aí a gente vai complementando esses assuntos e vai fechar com esse módulo para que a gente possa seguir ali com as ferramentas que nós temos para mitigar o trade. Mas não tem outra fórmula. Se você optar por fazer setups muito bem assertivos, com medo de ter que seu ego seja ferido, na maioria das vezes é isso, não tem outra explicação, porque se só está você fazendo trade, seu interesse é ter lucro. Se está só você e sua esposa na sua casa e você não está demonstrando suas habilidades para ninguém, seu interesse é ser lucrativo. Você não tem interesse em ser assertivo. Você quer que no final do mês você traga esse resultado positivo. Agora, se você não fizer isso, você vai optar por taxa de assertividade. E optando por taxa de assertividade, muitas vezes você pode chegar e entrar no risco de ruína, porque literalmente você vai fazer algo que... Vamos fazer um exercício de pensamento. Imagine assim, eu até tinha falado sobre isso, né, na reunião passada, mas imagine que você tem um setup
que ele é 90% assertivo. Eu gosto da porcentagem de 90%, né? A gente tem até explicações ali bacana. Ele é 90% assertivo. Quando você ganha $100, certo? E aí, esse mesmo setup, quando você perde, né? Seria 10% das vezes que você perder. Quando você perde $1.500. Negócio bem absurdo, né? Por que, Buba? Quando eu perco $1.500. Porque você entrou nesse problema aqui. Você quer continuar sendo assertivo. Então, para que você seja assertivo, você tem que colocar um stop muito longo. Extremamente longo. Algo surreal. Fora daquela razão que a gente gosta de utilizar de 1,5 vezes, 2,5 vezes, 3,5 vezes, algo realmente prejudicial. Lembra que durante a reunião vocês falaram assim para mim, Buba, coloca 0,8 ali no alvo em vez de 1,5 vezes, diminui para a gente ver o resultado? E a gente vai fazer esse exercício aqui daqui a pouquinho de novo. Então você vai ter que diminuir muito o seu nível de alvos e aumentar o seu nível de stop, deixar ele lá embaixo. Digamos numa razão quase de 10:1, mas negativo. Para cada $1 que você faz positivo, você perde 10 se você errar aquele trade. Então, voltando para a nossa razão aqui, não precisa ser um gênio da lâmpada para dizer que em 10 trades que você fizer positivo, seu resultado seria de $900. Agora, com uma única vez que você errou, ou seja, uma média de 10 trades, uma única vez que você errou, você perdeu $1.500. E nem precisava ser esse valor todo, eu poderia fazer tipo 80-20. Para cada trade que você acerta, ganha 100. E para cada trade que você erra, você perde ali na faixa de, sei lá, $700. Nem precisaria ser tão grande. Desde que o prejuízo ele tem que ser maior do que o seu ganho. Aí você entraria no risco de ruína muito rápido, porque definitivamente você escolheu ser assertivo. E esse é um dos maiores erros de todos os trades. Tentar colocar o ego na frente da sua expectativa matemática ou na frente da sua rentabilidade, porque acaba esquecendo que o que realmente importa para você não é quantas vezes você acertou durante o mês ou quantas vezes você perdeu durante o mês. O que importa é que quando você olha o saldo da sua conta, esteja assim, ó, 96% positivo, 50% positivo, 30% positivo. É isso que importa para a gente. E quanto mais cedo a gente entender isso, mais cedo a gente consegue ser trade rentável ao longo do tempo. E olha que essa estratégia nem é uma das melhores. Lembrando, ela tem um drawdown ali de 28%, que é altíssimo. Principalmente se comparado à estratégia da Solana, nós temos aqui um drawdown de 0,52%. Um drawdown baixíssimo. Aqui sim é um absurdo dos absurdos dos cenários. É um dos melhores cenários que a gente tem. E isso aqui foi possível fazer. Vamos voltar aqui e fazer um backtest de simulação para que a gente reforce o ensinamento de payoff e agora, sabendo um pouco da expectativa matemática, vamos fazer alguns testes com algumas moedas. Vou trazer o máximas e mínimas de compra. Vou pegar o gráfico ali na fase de 1 hora, que é o que a gente fez também na quinta-feira. Vou trazer aí a ação, que seria a Solaninha. Não vou mexer em nada aqui, vou deixar do jeito que está, só vou tirar aqui a faixa de capital para $1. Não vamos aplicar filtro de Keltner dessa vez, e a gente vai trabalhar aqui com a janela máximas e mínimas, né? Foi 1, 2, 3 de compra que a gente fez, lembrei. Foi 1, 2, 3 de compra. Aqui, agora sim. E a gente vai trabalhar aqui com risco máximo, sei lá, de uns $30, né? 3%. Vamos trabalhar nessa faixa dos 3%. Vou aplicar o Eden dos Trades, que o Eden dos Trades é mara, né? A gente já viu isso daí. E eu vou colocar aqui o meu risco, não por amplitude, mas sim por risco fixo. E vamos fazer aquele exercício que a gente já fez. 1,2, nós temos aqui 1,2 vezes o que você ganha referente ao que você perdeu para cada unidade. O stop eu vou deixar no segundo candle, né? Máximas e mínimas, 1, 2, 3 de compra, um stopzinho no segundo candle. E vou rolar a estratégia aqui para a gente ver o resultado. Deixa eu ver o comentário aí. Irmão, estou em várias comunidades há muitos anos nesse mercado. E as únicas pessoas que eu vim ensinando, isso foi o Mestre Storm e você e eu. Da hora, Ronaldo. Tem uma... mas é porque a gente veio do mesmo mentor, né? Caso vocês não saibam, guys, o Ronaldo também fez a mentoria com o Mestre Storm e a gente tem a mesma visão, né?
de ser não assertível, mas rentável. Então, trazendo para cá a nossa estatística, vamos dar uma olhada, foram 436 operações, né? Ó, lembrando, né, que a gente entrou dentro da situação onde a gente pode aplicar um filtro, né? Deixa eu ver aqui a parte onde a gente aplicou um filtro. Olha só, essa parte. Para a gente manter o payoff e melhorar um pouco o nível de acerto, a gente teve que aplicar um filtro. Nesse caso, a gente aplicou o filtro do canal de Kelton, não, do Eden dos Trades. E isso vai diminuir bastante o nível de sinais, né? Nota que a quantidade de sinais que nós temos é 436. Se a gente roda sem o filtro do Eden dos Trades, a gente vai ter muito mais operações, mas, consequentemente, a gente diminui também a nossa taxa de acerto. Isso é muito importante a gente ter em mente. Menos trades vão ser aplicados ao longo dos seus anos, mas, em compensação, vai ser uns trades mais assertivos. E, obviamente, que isso também vai diminuir ou aumentar o teu resultado. A variável vai mudar, uma vez que o stop aqui é fixo, ele não muda. Então, nesse cenário, sem o filtro, nós temos 155% de rentabilidade, trazendo ali 49% de taxa de acerto, fazendo ali 1.062 operações. Os ganhos médios, lógico, porque a gente está com um filtro ali de 1,5 vezes, uma vez... vou até botar 1,5 vezes risco-retorno para que a gente chegue lá e faça o jeito certinho. Como estamos com 1,5 vezes risco-retorno, logicamente meu ganho médio vai ser muito favorável, vai ser mais do que eu perco. Diminuir a minha quantidade de sinais, diminuir também a minha porcentagem de rentabilidade e também diminuir também a minha quantidade de acerto. Aplicando o Eden dos Trades, nota que aqui eu estou fazendo 120, estou fazendo 42% de assertividade contra 818 operações. O que eu quero basear são esses 3 fatores. E uma vez que eu quero me basear esses 3 fatores, eu já vou dar um print aqui para a gente comparar eles e ver os resultados daqui a pouquinho. E aí vamos rodar com o Eden dos Trades. E com o Eden dos Trades, nós diminuímos consideravelmente a quantidade de operações, né? Quer dizer, estávamos com 818, a gente diminuiu o que? Na faixa de quase 50%, um pouquinho mais de 50% das operações diminuíram. Eu não tenho mais tantos sinais na sala de sinais, mas eu tenho agora uma assertividade maior. Nós estávamos com assertividade de 42% e agora não mais. Estamos com assertividade de 43%. Consequentemente, diminuímos o nosso resultado. Assim, não dá para ser assertivo e não dá para ser rentável. E se a gente roda essa expectativa matemática aqui ao nosso favor, para a gente descobrir como ficaria por trades bem-sucedidos na nossa média de ganhos, nós teríamos exatamente isso. Vamos pegar ali quanto que você acerta. Vou arredondar para 40%, né, para que não precise fazer mais que isso. Seria 40 vezes 31 doletas, ou 31 reais. Logo, eu tenho um total de 12,40. Voltamos para cá. 12,40 é a primeira parte da minha fórmula. E nós vamos fazer a próxima conta, né? Então, vamos ser 60, uma vez que eu arredondei. Seria ali 0,60 vezes 20,12. Então, 20,12. E aí eu trago um resultado de 12. Não tenho nenhum problema. E vamos subtrair os dois, né? Agora a gente faz a subtração. Vou pegar aquele nosso resultado inicial, 12,40, ainda assim, 12,40 menos 12. Isso vai me dar um total. É uma expectativa matemática ruim, mas ainda assim estamos fazendo 0,4 centavos, 40 centavos. É uma expectativa ruim, mas que sim, ainda traz positiva. Ainda estamos acima do que a gente quer ver. A gente não quer estar abaixo de zero e nem quer estar em zero. Então, se a gente não está abaixo de zero e não está igual a zero, poderia ser melhor? Bom, com certeza. Para isso, eu precisaria mexer em algum fator. Ou eu mexeria ali no meu ganho médio, né, tentando elevar ainda mais os meus alvos nessa operação,
ou eu tiraria ali a minha assertividade, sacrificaria a minha assertividade para ter mais operações. Nesse caso aqui, eu vou aumentar o meu ganho médio, eu vou elevar ele para, quem sabe, 2,5 vezes o risco-retorno de uma operação. Vou alongar os meus alvos, e alongando meus alvos agora, eu também tenho um acerto muito ruim. Deixa eu rodar agora com mais trades sem colocar um filtro. Ainda assim, tem um acerto muito ruim. Esse vai ser um cenário que vai ter uma expectativa matemática extremamente chechelenta. Não seria ruim, né, a ponto de ficar abaixo de zero, mas chechelenta. Eu nem vou colocar porque já dá para ter uma noção. Com 29, cara, 29 de acerto, ainda para 30, cara, vai ser ruim. Vai estar ali bem mediano, nenhum por dólar por unidade a gente não teria, mas estaria ali ainda positivamente. Então, assim, definitivamente, essas operações sendo realizadas com esses parâmetros que nós colocamos, ele não é rentável. Ele é rentável, sim, mas ele não é nossa, eu vou ficar confortável financeiramente. Então a gente tem que buscar, de fato, mudar a estratégia. Essa estratégia não está sendo uma das melhores. A gente pode melhorar um pouco mais a estratégia, procurar outros fatores, colocar um stop um pouquinho maior, tentar seguir os alvos um pouquinho melhor, tipo, quem sabe 1 para 1. Será que 1 para 1 não estaria uma expectativa matemática mais positiva junto com o nosso payoff? Olha, aqui eu já começo a ver possíveis soluções de ganhar uma grana. Mas ainda assim ficaria muito perto de 1, né? A gente teria que pegar ali 54 vezes 18 e depois pegar mais uns 46 vezes 18, 71. Basicamente daria uma fórmula muito ruim, ou seja, passaria. Pai Buba, isso aqui teve um resultado positivo. Sim, ele teve um resultado positivo, mas a gente está falando aqui de longo prazo, galera. Tudo que nós formos fazer, a gente não pode ficar pensando no curto prazo. A gente está no período aqui de ter feito um trade de 2 anos de operações. Você, depois de 2 anos, você se aposenta? Você não se aposenta depois de 2 anos. Você continua fazendo trade. O Mestre Storm é um dos que está até hoje fazendo trade e eu me pergunto ainda por quê. Porque o cara deve ter granas e granas debaixo do colchão. Mas enfim, isso fica para outra história aí. Mas entenda, você vai continuar sendo trade. Sua carreira não vai acabar depois que você fizer esse trade. Não vai ser o seu trade milionário. Então, melhorar a estratégia, Cais, é sempre necessário. E aí, rodando várias simulações que eu já fiz com várias estratégias, para mim, uma das melhores ainda continua sendo a máximas e mínimas para que a gente faça resíduos ou estocástico lento. No BTC, o estocástico lento ele trouxe ali 56% de assertividade. Olha o ganho médio desse negócio. A gente está falando ali de R$ 142 ou dólares, ganho médio, contra uma perca média de 49,50, ou seja, um alvo de quase 2,5 para 1, né? É muita coisa, é muito mais favorável. Mesmo assim, ó, o resultado durante esse período foi um resultado ali, né? 51% de resultado. Pô, eu queria ter feito ali 100%. Não é assim que a gente ganha dinheiro. Eu também quero fazer 100 vezes um único trade. Ou numa sequência de 1 ano de trade, multiplicar meu capital em 100 vezes. O que eu não quero? Mas isso não é a realidade. Utilizando de uma estratégia em uma moeda que você vai entender se ela é rentável e continuar com ela, fazendo a mesma coisa em outra, tendo vários backtests, várias estratégias para que você consiga adaptar o cenário. E quando você encontrar uma estratégia feita a que eu encontrei na Solana, que nos primeiros meses para mim ela já se mostrou ser uma estratégia rentável, utilizando máximas e mínimas, eu continuei com ela. Eu não fiquei fazendo outras estratégias, eu fui direto para o máximas e mínimas. O segredo é ter a consistência. Sábio, ele entende. Então, é por isso que quando eu falo sobre escolher a melhor estratégia, não é a melhor estratégia que te deixa confortável. É a melhor estratégia que funciona naquela moeda. Voltando para a Solana, para a gente ver a Solaninha aqui e vocês entenderem do que eu estou falando, se pegar o meu indicador de máximas e mínimas e colocar ele aqui, você vai ver o quão rentável ele foi, não só através de estratégia, mas vendo todos os trades positivos. Trade de 20% positivo, trade de 9% positivo, trade de 6% positivo, 9% positivo, 10% positivo, 8% positivo, 7% positivo. Cadê o loss desse negócio?
Porque justamente a estratégia ela tem ali na faixa de 91% de acerto e eu ainda consigo ter alvos muito mais altos do que meus prejuízos. Não vou dizer que não tem prejuízo, mas quando tem um prejuízo, é um prejuízo que, cara, olha só, quando perde 1,9%, sendo que você já ganhou infinitamente trades aqui. Então, uma vez que eu conheço bem como a máximas e mínimas ou como outro setup se comporta numa outra moeda, por que eu vou tentar inovar? É o tradicional. Compra na máxima, é esse daqui. O Storm utiliza de um dia, né, Ronaldo? Eu utilizo de 3 dias. O que eu passo para a galera, para minha comunidade, é essa estratégia aqui. Estocástico, não máximas e mínimas. Aqui, ó, máximas e mínimas de compra. A compra de 3 dias. Temos a máximas e mínimas de 3 dias e aí a gente coloca a nossa entrada na mínima dos 3 últimos dias, com stop na máxima dos 3 últimos dias. Ou 3 últimos candles, né? Você pode aplicar essa estratégia não no diário feito eu estou colocando ali no nosso backtest, mas sim utilizando isso daí num período de horas, 5 horas, 10 horas, 12 horas, 1 hora feito o Storm faz. Eu curto mais o dos 3 dias ou 3 candles, porque dá tempo de, caso o ativo esteja caindo muito, voltar. Mas ele é configurado, tá, Ronaldo? Uma vez que você... Depois eu te passo para você utilizar, ele está aberto gratuitamente. Mas é configurado, eu deixei aqui para que você pudesse colocar 2 dias, 1 dia, e ele traria um resultado diferente. Já que você ficou interessado, deixa eu mostrar como ele funciona. Vou voltar aqui no replay, vou pegar esse trade daqui, desse momento. Nós temos o que aqui? A máxima e a mínima dos 3 últimos dias. 1, 2, 3. Então eu tenho aqui, ó, a mínima seria aqui, a máxima lá em cima. Então já deixo a operação pronta. Se porventura pegar, vou acelerar para 1x aqui. Não pegou. Qual é a mínima dos 3 últimos dias? Permanece no mesmo canto, só sobe a máxima. Não pegou. Qual é a mínima dos 3 últimos dias? Era esse daqui, foi para esse candle aqui. Então ainda continua na máxima. E aí sim, nós entramos, né? Mínima dos 3 últimos dias. Dia 1, dia 2, dia 3, temos aqui, máxima lá em cima, entramos na operação. No que entrou na operação, eu espero sair com um lucro, e o lucro já está lá setado para sair aqui em cima, mas nem sempre é o que a gente quer. O mercado vai dar tempo de corrigir e andar um pouco mais. Então, ó, entramos na operação, está listado com uma listrinha verde aqui, dizendo que já estamos dentro dessa operação, e tudo que a gente quer fazer é sair da operação. Só que para sair eu tenho que calcular qual é a máxima dos 3 últimos dias. Dia 1, dia 2, dia 3, está lá a máxima dos 3 últimos dias. Segue o trade, não preciso reajustar nada. Não sair da operação, agora eu preciso fazer um reajuste. A máxima dos 3 últimos dias é esse candle aqui, então está lá, desse jeito. E pronto. Na saída do trade, lembrando que o trade iniciou aqui nessa linha verdinha, para a nossa saída foi aí 10,9%. E tá esse o lucro aí. Indicador simples, gostei de programar isso. Em breve vai virar um bot. Eu já tenho esse sonho há um tempo de fazer máximas e mínimas com 3 dias para virar um bot e disponibilizar para a galera também utilizar, mas para falar a verdade, eu tô sem tempo, né? Você sabe, criador de conteúdo, mentor, de trader, tá sem tempo para poder programar esse bot. Mas aí vai seguindo, né? Então, ó, já fez a nova entrada. Se chegar lá, beleza. Se não chegar, a gente espera e vai ajustando, vai ajustando. Entrou no trade, saída lá em cima, pô, outro alvo, marcamos ali 8,5%. O trade iniciou aqui e fechou ali. No que fechamos aí positivo, né, com o valor certinho. Então, isso aqui, cara, eu pratiquei isso desde os 18 dólares da Solana até os dias de hoje. Eu estou surfando máximas e mínimas fazendo na Solana. Então, meu patrimônio maior não é em BTC e em Ethereum. Meu patrimônio maior é isso. Tá falhando o som? Não, né, amor? Não, acho que é a internet. Então, meu patrimônio maior está na Solana porque eu venho fazendo isso daqui a vida inteira. E isso tem quase 2 anos fazendo isso. E a ideia disso, para quem está chegando agora, né, muitos já conhecem, mas a ideia disso é que eu quero resíduos. O capital que eu entrei foi 10 mil dólares. Imagina você fazer 8% de 10 mil dólares. Faça as contas, você vai ter ali um capital de 800 dólares. Agora você pega 800 dólares de Solana, a comprada na faixa de 70 centavos. Você pega ali
800, divide por 70 centavos, você vai ter um resultado aí de ter 11 solanas e meia sem pagar R$1, porque você retirou o seu capital e deixou os resíduos, e aí você vai conquistando sua riqueza, vai continuando a ser trader e vai levando isso a vida inteira. Então, essa expectativa matemática eu não só apliquei no backtest, essa estatística matemática eu tenho lá catalogada na minha planilha. Como eu disse, vou esperar o bull market para eu poder vender minhas solanas, aí eu abro minha planilha inteira de máximas e mínimas para vocês chorarem junto comigo de felicidade, porque o lucro é extremo só fazendo isso. Então eu tenho isso catalogado em planilha. Aqui a gente tem em forma de estratégia. Essa escolha do setup vai ficar da fase de vocês. Uma vez que a gente chegar no nosso módulo, cadê? Deixa eu abrir aquela link desse lado. Deixa eu abrir aqui. Um segundo aí, galera. Enquanto isso eu vou tomar meu chá. E já tá frio. Abrindo aqui. Isso vocês vão aprender aqui, ó. Ainda tem mais 3 semanas, né? De gestão de risco. Agora sim. Nós temos 3 semanas de gestão de risco e o próximo módulo que a gente vai liberar para vocês é o módulo de setups quantitativos. E aí, nesse módulo de setup quantitativo, vocês vão conhecer não uma, não duas, mas dezenas de estratégias de setup quantitativo. E vocês vão poder trabalhar com uma e escolher qual é que é mais rentável para vocês. Não sou eu que vou empurrar a goela abaixo, olha, faz máximas e mínimas. Não. De repente você não se adapta com máximas e mínimas. De repente o seu modelo seja trabalhar, sei lá, com estocástico lento a cada 15 dias. Temos setup para isso também. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente vai descobrir ao longo dos tempos. Bom, pegando esse setup aqui, eu vou retirar ele, vou tirar o setupzinho da Solana. Vou pegar uma outra estratégia também. Minha estratégia pessoal aqui, é a minha estratégia de estocástico lento. Vou colocar ela em período menor, que eu gosto mais de trabalhar com ela em 15 minutos. E tá aí o resultado em 15 minutos. Vou fazer um backtest profundo, trazendo aí de 2023 até mais ou menos finalzinho de 2023. Vamos botar do mês 1 de 2023. 1 do 1 até 1 do 1 de 2023 e 2024. Pronto. Tá aqui rodando todos os trades. Tira agora o de média, né? Opa, não, esse aqui é o que fica, cara. Tira o máximas e mínimas. Então, trazendo aqui todos os trades em que... Aí, vamos configurar. Trazendo aqui todos os trades em que eu entrei quando o estocástico estava lá nos 20 pontos. Eu vou até melhorar isso, que eu conheço muito bem essa estratégia de 15 minutos, que eu operei muito. Eu consigo estender isso daqui de 18 na entrada para a saída de 84 e ainda colocando ali um stop de 7% por operação. E o resultado é muito melhor. Olha só, foram 68% ali de resultado, com uma taxa de assertividade de 56%. Nota que não é uma assertividade tão boa como a nossa estratégia lá de máximas e mínimas, né? Tem aqui um resultado dentro da minha guia de favoritos, mas ainda assim é uma boa estratégia. O drawdown, ele é mais alto do que a gente gostaria, né? Infelizmente, drawdown, ele costuma ser muito alto quando você não tem uma boa porcentagem de rentabilidade, de assertividade. Mas sim, olha só a diferença, né? Quando a gente tem bons acertos, o drawdown é baixíssimo. Até porque a gente diminui também ali com filtro, né, o número de operações. A gente tem um drawdown bem baixinho aqui, ó. Esse foi o drawdown que a gente teve no momento. Estávamos ali com um trade com a saída na faixa de 114 por 35 e depois ele caiu para 104. E aí, calculando isso, a gente teve um drawdown de 0,52. Então, na Solaninha, ela ainda é rentável trabalhar com esse estocástico. Mas você que vai escolher, porque eu não sou trader de 15 minutos. Eu sou trader de 4 horas em diante. Então, se você é um cara que gosta de fazer 3, 4 trades por dia, talvez uma estratégia de 15 minutos, uma estratégia ali voltada para scalp, seja uma boa estratégia para você. Mas, honestamente, eu não gosto de aplicar estocástico
em 15 minutos. Para isso eu utilizaria a banda de Bollinger. Então vocês vão conhecer vários setups ali no próximo módulo, né? Em 15 minutos tá excelente, mas eu não opero. E assim, por que eu não opero em 15 minutos, Ronaldo? Porque, cara, eu vou ficar 24 horas fazendo isso, porque esse resultado é baseado que eu fiz trades, inclusive, enquanto eu dormia. Então é irreal para mim, eu não faria isso. Em algum momento eu vou ter que dormir e não vou conseguir ter essa taxa de acerto. Então eu gosto de trades que ficam na minha realidade. Máximas e mínimas ali no período de 3 dias, por exemplo, 3 candles. A cada fechamento do mercado às 9 da noite eu vou lá e vou reajustar. Isso aí eu consigo fazer. Então é por isso que eu levei essa consideração. Mas tem gente que gosta de fazer isso, né? Por exemplo, em 4 horas o resultado seria outro. Gerando backtest no resultado de 4 horas seria extremamente ruim. Se a gente coloca no período de 1 hora, talvez melhorasse um pouquinho. Extremamente ruim, só loss. Então, em 15 minutos, como eu disse, eu já conheço bastante, eu sei que em 15 minutos essa moeda fica bom. E aqui, se eu botasse, por exemplo, em BTC, não é porque o setup ele é bom para um que vai ser bom para outro. O resultado pode ser extremamente ruim no BTC. Aqui a gente teve até um lucro interessante, ficou na faixa de 15%. Mas não é a mesma coisa da Solano. E levando em consideração, aumentou a porcentagem de assertividade. Colocando no período de 4 horas ou de um dia, talvez a gente melhore um pouquinho aqui no BTC ou piore, vai entender. Ó, tivemos poucos trades, 3 trades. Então foi extremamente ruim no período de um dia, mas um período de 4 horas. Pode ser que seja um pouquinho melhor, ruim também. Isso está muito pelos filtros que eu estou utilizando, né? Estou colocando aqui um prejuízo de 7, eu teria que ver qual seria o prejuízo aceitável dentro do BTC, 3% talvez, para ver se conseguiria ter lucro. Enfim, dá para a gente rodar nossas estratégias. No futuro a gente vai passar por isso. Mas foco na missão, e a missão hoje é voltar para falar sobre expectativa matemática. Então, terminando esse exercício, nós descobrimos o quê? Né? Para que a gente possa sair daqui com um conhecimento mais avançado. Que compreender a expectativa matemática permite aos traders ajustar as suas estratégias e gerenciamento de risco, maximizando ali o retorno esperado. O que isso quer dizer? Bom, nós vimos que na Solana, quando a gente fez o backtest, a gente teve um resultado ali de 0,50 da expectativa matemática. Então, a gente, para melhorar isso, tínhamos que ou mexer na nossa razão de risco-retorno, aumentando ela, ou aplicar um filtro, tipo uma região ali de Eden dos traders, para tentar melhorar essa estratégia. O stop não é possível utilizando máximas e mínimas, mas você tem que fazer algumas mudanças. E se ainda assim você fizer todas essas mudanças e o resultado ainda não for um bom resultado, mais do que você gostaria do esperado, talvez não seja interessante, mesmo com o lucro que você tem, você manter aquela estratégia, partir para uma outra. Eu costumo dizer que eu não sou um trader que já opera há mais de 10 anos para ter backtests muito longos. Mas nos 2 anos que eu operei, que eu quebrei, meus 2 primeiros anos, eu operei sem nenhuma estratégia. Eu operei com a ganância. Queria só fazer dinheiro. O meu segundo ano, meus 2 próximos anos, que é esse que nós estamos até hoje trabalhando, esses 2 anos foram muito rentáveis. Esses 2 anos mudaram minha vida. Esses 2 últimos anos me traz para qualquer país que eu tiver vontade. Né? A bandeirinha da Argentina está aqui para provar. Amanhã é bandeira de outro país e assim a gente vai mantendo. Porque literalmente eu entendi que assertividade não é sinônimo de sustentabilidade, rentabilidade e não vai me levar a lugar nenhum no longo do prazo. Então busquem sempre, se sua estratégia, depois de 6 meses, 5 meses, 1 ano, você viu que não teve uma boa expectativa matemática, ela também não vai te levar a lugar nenhum. Procure paralelo a ela, rodar uma outra estratégia. Procure fazer trades, testes mesmo. E quando eu falo teste, não é para ganhar dinheiro. Enquanto você está fazendo alguma estratégia que provavelmente é rentável, faça mais 2 ou 3 ali com capital baixo para que você consiga identificar se aquela estratégia ao longo do tempo vai te trazer uma boa rentabilidade e uma boa estatística matemática. Então, testar é necessário. Eu testo apenas hoje, eu utilizo 3 estratégias e eu não pretendo variar elas. Ou eu utilizo máximas e mínimas, ou eu utilizo estocástico lento, ou eu faço 1, 2, 3 de compra. São as 3 melhores estratégias. E lógico, isso não me dá muitos traders por mês, traders por ano. Muito pelo contrário, é uma porcentagem pequena. Agora, quando eu ganho,
eu ganho muito. Quando eu perco pouco. Porque quando eu faço um trade, eu busco meus alvos no mínimo 2,5 vezes, 2 vezes o risco retorno. E se por acaso no meio do caminho eu ver que não vai acontecer com uma determinada estratégia que deveria me trazer essa rentabilidade, eu troco isso pelo menos para 1,5 vezes, mas nunca abaixo de 1,5 vezes. Eu nunca deixo ali, por emoção, fechar um trade de 1 vez por um, porque eu sei que isso daí eu vou estar empatando no final das contas. Busquem a melhor estratégia que vocês puderem fazer. Vocês vão conhecer diversas outras formas de operar aqui ao longo do tempo. Nós já estamos na 4ª semana só de gestão de risco. Vocês já passaram por muita coisa nesse começo inteiro. Já identificaram muitos problemas, inclusive, né, nos outros 2 meses passados, para definir o que é uma tendência. Busque operar só nas tendências. Os melhores setups são os seguidores de tendência, galera. Não é um setup de volatilidade. Eles são bons de volatilidade. Mas os melhores setups são de seguidores de tendência. É uma média de 80, é um 2, 3 de compra buscando fundo em cima de uma média de 80, junto com o inside bar, um rompimento importante. Tudo isso eu já passo para vocês. Vocês têm cursos complementares na plataforma. Adiante esse conhecimento, quanto antes vocês vão poder evoluir um pouco mais. E botem em prática, não só assistam, botem em prática tudo que vocês estão aprendendo aqui. Então a decisão de investimento aí, né? Ajuda a decidir se uma estratégia é viável ou se ela precisa de ajuste para melhorar aí o seu desempenho. Você vê que a expectativa matemática não foi favorável ou não está dentro do seu nível de aceitável, então você deve fazer alguns ajustes ali. E outra, né? Voltamos novamente para a disciplina no trading. A mesma frase que a gente usou no payoff, a gente tem que saber usar aqui também. Saber que uma estratégia tem uma expectativa matemática positiva ajuda os traders a manter a disciplina mesmo após algumas percas. Por que essa frase é importante? Porque o que você está buscando é o longo prazo. É ele que vai estar, até marcado ali, ao longo do tempo, é o longo prazo. Você não está construindo riqueza em 1 ano, 2 anos, você está construindo riqueza para uma vida. Então, busquem sempre. Se você está vendo que, por mais que você teve 10 trades negativos, mas você rodou essa estratégia e a expectativa matemática ela era favorável, então sim. Não é porque você tomou uma sequência de 6 lotes que você vai sair desse trade, vai sair dessa estratégia. E é por isso que você tem que ter esse conhecimento para que você mantenha o foco no seu objetivo final. Seu objetivo final não pode ser no curtíssimo prazo, questão de 1 semana, 15 dias. Seu objetivo final tem que ser daqui a 2 anos, 10 anos, 5 anos. Pós-halving, bear market. Quantos aí já sobreviveram a um bear market? Vocês têm que passar por isso para vocês chegarem lá. E aí, considerações finais. E a gente precisa ir para nossas lives daqui a pouquinho. Expectativa matemática é fundamental para qualquer trader sério. Amadores vão desistir nos primeiros loss, os primeiros resultados negativos. Ele não apenas informa se uma estratégia é potencialmente lucrativa, mas também auxilia na criação de um sistema de trading robusto. Meu indicador de máximas e mínimas foi porque eu utilizei essa estratégia durante muito tempo. E eu quis fazer um indicador que de maneira que outras pessoas também pudessem ver como funciona e colocar em prática. E isso também mantém a disciplina, né? Aqueles números positivos ao longo do tempo deixam você, nossa, esse troço é muito bom. E aí você pode resistir às inevitáveis variações e flutuação do mercado. Assim, um trade pode operar com confiança, que é a chave do nossa mentalidade trade, né? Nossa gestão de risco, sabendo que suas decisões são baseadas em cálculos sólidos e não apenas em intuição. Fujam de traders que analisam que para que você consiga ter uma entrada positiva, você tem que ver uma notícia. Eu detesto a ideia de passar isso para vocês, mas vocês vão ter que aprender sozinho. A notícia já está embutida no preço, teoria de Dow, vocês já viram no primeiro módulo. Então, quando você começa a pensar que, nossa, o que foi que aconteceu com tal moeda para ela cair? Qual foi a notícia que saiu? Eu vejo vocês fazendo isso ainda hoje na comunidade. Vocês esqueceram do principal fundamento que eu passei, que foi na primeira semana de junho, teoria de Dow. O preço já está embutido nas notícias, está tudo no fundamento. Então não fique procurando, nossa, o que foi que aconteceu para que tal moeda caísse? Relativamente ela já caiu. Ela só agora deu o sinal ali para você, mas literalmente ela já montou um padrão antecipado. Ela já está formando topos e fundos descendentes.
E só você que estava muito entusiasmado que precisa ter uma notícia. Então, sai desse conhecimento que não são baseados em quantidades, em quantificações. São baseados em subjeções. O trade subjetivo ele vai falhar em algum momento. O trade quantitativo também, mas ao longo do tempo, do período, se você está embasado num bom backtest, se você tem uma boa expectativa matemática, ou se você tem um bom payoff, o resultado vai ser sempre positivo. Show de bola! Sim, eu estou usando 4 horas agora por conta do meu projeto da sala de sinais. Prefiro um gráfico de um dia. Excelente de trabalhar. É isso daí, também gosto. Dúvidas, anseios, perguntas. Vamos abrir para nossas perguntas. E aí a gente segue. Eu vou dar uma refrescada na garganta, né? E abro a nossa live aí por volta de 8h45 no máximo lá para a gente ver como é que tá o mercadinho. Mas é isso daqui, ó. É sobre isso, ó. Estratégia de estocástico lento. Saiba como é que ela se comporta. Estratégias de 1, 2, 3 de compra máximas e mínimas na link. Saiba como é que ela se comporta. Faça os testes com vocês aí. Nem que seja com backtest, uma vez que vocês não estão podendo operar, não tem um capital, opera trade de papel. 1, 2, 3 de compra no período diário. Saiba qual é os seus acertos, seus ganhos médios. Configurem, façam alguns ajustes, entenda como a moeda se comporta. E aí vocês vão chegando em outros níveis. Máximas e mínimas no BTC não é tão bom quanto na Solana. Temos até um bom nível de acerto, mas também temos um ganho, um prejuízo médio muito alto. Ainda assim tivemos um bom resultado, mas uma estatística matemática meio pouca, né? Não precisa nem fazer o cálculo aqui de pegar esse 74% vezes 86 e também fazer a mesma coisa com o restante lá, que seria 26% vezes 161. Automaticamente eu sei que eu vou estar positivo, mas não tão positivo. Então, será que é interessante você gastar tanto tempo numa estratégia dessa, que o drawdown dessa estratégia é 34%? Você estava aqui nas alturas, de nada você volta para cá. Será que é tão interessante assim? Ou você não gostaria de ver uma curva de capital assim, bonitinha? Tem até um drawdown grande, né? Acho que essa daqui é melhor. Uma curva de capital assim, linear, bonitinho, funcionando. Nota que a gente tem aqui o melhor dos cenários, drawdown pequeno, acerto bom, temos ali uma faixa de um ganho muito bom comparado à perca. Não tivemos um grande resultado, não tivemos. Eu tenho estratégias aqui que vai trazer um score altíssimo, tipo essa da Link. Altíssimo, 290%. Mas olha, meu ganho médio é 282 e minha perca média é de 222, quase praticamente 1 para 1. Essa é uma expectativa matemática, que se eu rodasse durante 10 anos, muito provável isso aqui não teria me levado a lugar nenhum. Teria esse resultado dentro dessa faixa de tempo, mas se a gente estendesse um pouco mais, nota que aqui foi pego desde 2020 a 2024, se a gente estendesse isso aí para 10 anos, muito provável que a gente em algum momento devolvesse esses 290%. Então, é de pouquinho. Não é sempre olhando, não, eu quero esse do resultado grande. Não. Você quer o do resultado consistente. Você quer que no longo do prazo você consiga viver bem, sorrir, dormir bem, acordar bem. E para mim é isso que importa. O dinheiro vai ser uma consequência. Outro resultado muito bom aqui na Litecoin. Mas cheio de altos e baixos durante esse período. 44% assertivo. Quando ganha, ganha 50%. Quando perde, perde 36%. Sequência de 9 lojas consecutivas para uma sequência de 6 lojas. Olha o drawdown disso. Eu não quero esse setup. Não quero. Quero um setup com um drawdown mais baixo que eu conseguir, mesmo que o meu resultado seja pequeno. Mesmo que o meu resultado seja um pouquinho pequenininho, eu quero um drawdown assim. Quero ter uma curva de capital que eu vejo ele crescendo exponencialmente. Quando eu ganho 60%. Quando eu perco 24%. Foram 11 operações apenas, 82% de assertividade, 49% de resultado. Mas drawdown pequeno, e também meu EV é pequeno. Um gráfico de 1 hora reflete o diário. Isso vai ficar para a próxima semana. Na verdade, esse é conteúdo que a gente vai entrar na análise técnica, tá? Depois eu tiro o conteúdo, eu boto para vocês ali, tiro essa sua dúvida pessoal. Vou te mandar uma tabelinha para que você entenda quais os tipos gráficos que refletem fundo ascendente do movimento. Mas eu vou antecipar, mas seria conteúdo lá para as próximas semanas. Mas fique tranquila, não vou deixar você sozinho não. Bom, nem dúvidas mais. Todo mundo certinho? Mais alguma coisa? Eu vou beber meu chá gelado. Então eu vou descansar e nos vemos daqui a
30 minutinhos lá no nosso canal. Fica aí todo mundo certinho. Eu já vou subir já essa aula lá para Last Link, tá? Aí você já pode ir na plataforma lá, dar uma olhadinha quando terminar isso aqui. A Viviane quer perguntar alguma coisa? Ah, obrigado pela aula, show de bola. Boa live para todo mundo aí, para mim também. Fui!